Irmãos, eu senti de a gente estar falando de Abigail. Então, quero ler com os irmãos 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23 ao 26. Depois a gente lê mais alguns. Amém? Encontraram? 1 Samuel, capítulo 25, do verso 23 ao 26. Vamos ler. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor, Senhor meu, minha, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais qual Nabal, seja os teus inimigos e os que procuram mal contra meu senhor. No verso 32. E quando o Senhor fizer bem a meu senhor, lembra-te então da tua serva. Ela estava fazendo um apelo, né? Graças a Deus. Eu quero aqui fazer uma oração de agradecimento a Deus por estarmos aqui nessa sala, a qual pela primeira vez estou nessa sala, para honra e glória do Senhor, que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai Santo, maravilhoso Deus, eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, meu Deus, pela tua grandeza. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, meu Deus, pelo teu tão grande amor. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Pai de amor, muito obrigado, Senhor da glória. Deus de mistério, Pai, Filho e Espírito Santo, sê conosco nesta noite, sê conosco, usa-me conforme a tua vontade. Fala comigo, fala com cada um que o Senhor quer falar nessa noite. Fala, Pai, aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Meu Deus, eis-me aqui, papai. Aleluia, glória a Deus. Essa mulher preciosa, ela, Abigail, é uma pérola em meio ao deserto. A atitude de uma mulher sábia. Ela foi tão sábia que ela foi ao encontro de Davi, porque ela sabia que Davi ia matar a todos por causa de uma malfeitoria do marido dela, de Nabal. E quando ela encontrou com Davi, olha o que Davi falou com ela quando
ela se levantou, falando com ele que ela era a serva dele, e que ele lembrasse dela quando Deus fizesse a boa ação que ela esperava de Deus fazer na vida de Davi. Glória a Deus. E quando o Senhor fizer, então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovastes de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não apressaras em mim, não vieras ao meu encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Olha só que coisa tenebrosa que ia acontecer. Davi ia matar a todos. Não ia ficar uma criança. Nem um menino vivo ia ficar, porque ele ia matar todos. E quando aconteceu dela com essa sabedoria, ela ia ao encontro de Davi. Isso é que é mulher sábia. Ah, se todas as mulheres fossem sábias dessa forma, inclusive eu, é coisa maravilhosa. Eu gostaria de ser uma mulher sábia como foi Abigail. Muito linda. Glória a Deus. E aconteceu que passados quase 10 dias, olha o que Deus fez. Depois de passado quase 10 dias, Nabal ficou sabendo o que Abigail tinha feito para Davi. Ele ia bater nela. Ele não tinha o coração dele era mais carnal do que para o lado de Deus. Mas Deus, com a onisciência, onipresença, onipotência dele, matou Nabal. Matou Nabal e quem ficou na diligência foi Abigail. Quem ficou abençoada foi ela. Glória a Deus. Quando aqueles homens que foram livres por Davi, olha, todos os dias que andávamos com eles, apacentando as ovelhas, segundo o costume da época, quando havia uma tosquia de ovelhas, era comum que o proprietário dos animais separasse para uma parte do lucro e repassasse para o protetor de seu rebanho. Era um modo de mostrar gratidão e reconhecimento, embora não houve nada formalizado que obrigasse o pagamento. Davi e seus homens davam proteção aos pastores de Nabal, homem muito rico. Contudo, a mesquinhez de Nabal não o deixava pagar pela proteção. Ele era avaro e avareza. Olha como esse homem era. Ele era avaro de avareza. A maldade era tão grande que ele não reconhecia o que Davi e os homens de Davi fizeram a benefício dele, né? Ele
ela era considerado uma idolatria. É o desejo demasiado de adquirir e acumular riquezas. Para ele, a riqueza era tudo. Ele não tinha assim aquela menor apatia a favor de quem quer que seja. A grosseria de um homem rico. Embora fosse descendente de Caleb, Nabal nada tinha do espírito daquele herói. Quem era Caleb? Caleb era um homem sensacional na presença de Deus. Caleb era um homem sábio. Caleb sabia fazer as coisas. Como que Deus usava Caleb maravilhosamente. E ele, Nabal, era descendente de Caleb. Mas de Caleb ele não tinha nada. Ele perseguia grande, ele possuía grande riqueza, mas tinha pouco juízo. Ele simplesmente ignorou o trabalho de Davi e dos seus homens. Ele ignorou. Olha como é triste, né? Como é triste alguém fazer algo e para as pessoas e eles não agradecer. A pessoa não saber agradecer a Deus, não saber agradecer como faz. Meu tripé tá meio mole aqui. Aí ele tá tirando a câmera de lugar. E eu arrumei tão bem antes e ele foi só suspender ele para cima aqui, ele não quer pegar. Mas, para honra e glória do Senhor, ele tinha uma mulher sábia, uma mulher que era descendente de Davi, descendente de Deus. Porque quando a pessoa faz as coisas do lado certo, é descendente de Deus, é descendente de Jessé, é descendente de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abigail era uma mulher pérola, era uma pérola sensacional. Glória a Deus. Para cada Davi existe uma Abigail. Você, minha irmã, você que é casada, tem seu marido, você é uma Abigail na vida do seu marido. Portanto, todo bem que acontece na vida do seu marido é porque você está aí à direita dele, transferindo orações, transferindo coisas boas na vida de cada um, na vida do seu marido. Então, mulher amada, e aí está a minha mana, Joana Dark. Muito bom te ver, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa aí também é uma pregadora de primeira. Eu tô meio assim, meia enferrujada, viu, irmãos? Faz muito tempo que eu não prego. Mas aprove a Deus me dar esse privilégio hoje. Eu sou muito privilegiado e muito alegre por isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era o líder da casa? Nabal. Mas a quem os servos buscam para solucionar os conflitos? A quem recorrem? Abigail. Os servos recorreram a Abigail e não a Nabal, porque Nabal não tinha o privilégio que Abigail tinha. Glória a Deus. E por quê? Porque Nabal era insensível.
Ela conhece bem seu marido, igual você, minha irmã. Você que está nessa hora, neste trabalho desta noite, neste grupo, nesta sala de oração. Você, aleluia, glória a Deus. Você conhece muito bem seu marido. E por isso, seu marido sabe as suas limitações. Você sabe a fraqueza dele, você sabe. Você conhece as limitações do seu marido. Você sabe até onde o seu marido pode a tolerar. Eu não sei se os irmãos, as irmãs sabem, mas eu estou completando este ano que entra, eu estou completando, se eu chegar até lá, né? Que a gente não sabe, pode acontecer de Jesus nos levar antes, né? Mas se eu estiver com vida até o mês de junho que vem, eu vou estar completando 6 anos que estou viúva. Eu sofri muito. Eu chorei durante 3 anos e meio, dia e noite. Não comi direito, não dormia. Eu só, um pouquinho que eu dormia, eu acordava chorando. E é uma coisa que me assustou demais, que eu não imaginava que ele ia tão rápido. O câncer que deu nele foi um câncer muito brabo. E o Senhor falou que ia levar ele. Mas para honra e glória do Senhor, o Senhor sabe o que faz. A gente não sabe nem o que fala, mas Deus sabe o que faz. Glória a Deus. Porém, com muita graça, não o criticava. Ela nunca criticou o marido. Portanto, você, minha irmã, que está aqui nessa sala, nesta noite, nunca critique o teu marido em nada. Muito pelo contrário, apresente ele a Deus. Porque só Deus pode fazer tudo diferente. Só Deus pode diferenciar todas as coisas no meio do casal. Tudo. Eu tenho falado que se toda esposa soubesse como buscar o Senhor em favor do seu marido, não tinha mais divórcio. Não tinha mais separação. Está tendo muita separação porque muitas mulheres não estão tendo sabedoria de buscar Deus em favor do seu marido, em favor de si mesma. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria. Eu enfrentei uma dificuldade com meu esposo e quando eu vi naquela forma, eu fui para os pés do Senhor, ajoelhei na beira da minha cama e falei com o Senhor: Jesus, a tua palavra fala para cada um de nós que o nosso desejo é para o nosso marido. E então, Jesus, meu Deus, cadê o meu para o meu marido? Irmãos, foi uma coisa tão maravilhosa que quando foi à tarde, quando meu esposo chegou do serviço, eu estava sentindo diferença. Diferença que aquela diferença não acabou. Até o dia que ele se foi. É maravilhoso demais quando nós buscamos o Senhor em favor da nossa comunhão com o nosso marido, com a nossa família. É muito importante. Eu tenho pedido muito a Deus em favor da minha família, de longe e de perto. E Deus tem operado maravilhas, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que há minutos são preciosos. Que mulher sábia, ela se apressa. Ela sabe que os minutos são preciosos. É verdade. Todos os minutos nas nossas vidas são preciosíssimos. Seu lado prático de sabedoria
já lhe diz o que fazer e o que dizer. Ela toma consigo um banquete. Olha o que ela fez. Toma consigo um banquete e vai levar para Davi. Glória a Deus. Chegando diante de Davi, se prostra dizendo: Ah, meu Senhor, caia a minha culpa sobre mim, caia a culpa sobre mim. Olha o que ela fez. Ela tirou a culpa que era de Nabal e colocou nas costas dela, nos ombros dela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Abigail, além de não omitir as atitudes do seu marido, porque todos os conheciam, tomou sobre si o peso de sua insensatez. Ele era um homem insensato. Mas Deus é visto em todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Em um tempo em que as pessoas se divorciam. Olha só. Em um tempo em que as pessoas se divorciam por incompatibilidade. E por nada se desfaz um matrimônio. Eis uma lição de graça e sabedoria. É muito lindo. Eu admiro muito quando eu vejo um casal de muitos anos, casado há muitos anos. Esses dias para trás mesmo, na minha igreja, a igreja de Jesus, onde eu congrego. A gente tem mania de falar minha igreja, né? Não é nossa igreja. A igreja de Jesus é aonde nós congregamos. É onde nós participamos do corpo do sangue de Cristo. É onde nós participamos da presença gloriosa do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o irmão levantou a mão na escola dominical, um dia sobre lição sobre casamento. E ele falou que estava completando naquele dia 45 anos de casados. Oh, mas eu acho isso lindo. Eu acho isso maravilhoso. Quando um casal tem a possibilidade de falar, eu tenho 40 anos de casados, eu tenho 60 anos de casado, igual já ouvi irmãos, pastores, falar que já tem 80 anos de casado. Pensa bem, se tem 80 anos de casado, então quantos anos esse pastor tem? E a esposa do lado ali, ó. Uma coisa muito importante também no casal. É aonde o marido vai, a esposa está do lado. Aonde a esposa vai, o marido está do lado. Isso faz parte de comunhão com Deus. É uma comunhão com Deus no meio do casal. É muito lindo, maravilhoso demais. Então, para cada Davi, existe uma Abigail. E cada mulher... Desculpa, irmã, minha garganta está querendo... Glória a Deus, aleluia. Ao se prostrar diante de Davi, ela chama a si mesma de serva. E aí, o que aconteceu? Quando Nabal morreu, Davi mandou os servos dele ir buscar Abigail para ser esposa dele. É lindo demais. Glória a Deus. Abigail sabe muito bem que a única coisa que faz mais barulho que a
cavalgadura dos soldados de Davi é o estômago deles, o estômago dos soldados. Eles estavam com fome, porque Nabal negou comida para eles. E enquanto Davi fazia livramento para todo o rebanho deles. Mas Abigail, muito sábia, sabia de todas as coisas. Ela levou o alimento. Ela fez uma bagagem muito grande nos animais e chamou os servos dela e levou para Davi. Quando Davi viu aquela mulher fazendo isso, ele ficou maravilhado. Ao prostrar-se diante de Davi, ela chama a si mesma de serva. 6 vezes e 8 vezes chamou a Davi de meu senhor. 6 vezes e 8 vezes. Olha, está lá em 1 Samuel 25, de 24 a 31. Davi tem uma espada desembainhada, está presente a sujar as mãos de sangue inocente, mas Abigail sabiamente o impediu de cometer essa loucura. Queria matar todos. Não ia sobrar um menino. Aí, o que aconteceu? Se não ia sobrar nenhum menino, Abigail certamente ia morrer também, né? Mas ela, com a sabedoria dela, cheia da graça de Deus, Abigail sabiamente o impediu. Glória a Deus. Influenciadas pelo Espírito Santo para refrear o que ia acontecer. Deus é bom, Deus é maravilhoso demais. Falando aos nossos corações, detendo-nos da corrida louca do egoísmo. É lindo demais quando Deus trabalha na vida de um homem, trabalha na vida de uma mulher. Tudo isso aconteceu porque Deus é bom, porque Abigail, uma mulher sábia, Davi aprendeu que a vingança pertence a Deus, através dessa mulher. Olha só que coisa sábia, né? Olha que sabedoria tremenda. Aprendendo com Abigail. Ele aprendeu com Abigail de não fazer justiça. E aí Davi se casa com Abigail. Quando ele mandou os homens para ir buscar Abigail, quando os homens chegaram lá e perguntou para ela, ela prontamente se dobrou diante dos servos. Nem não era Davi que estava ali, eram os servos de Davi. Ela se dobrou diante deles e falou: eis-me aqui, a serva do Senhor. Estou pronta a ir e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Nem falou do Senhor dela. Falou para que ia lavar os pés dos servos. Olha que gracinha. Que coisa linda. A humildade dela era tão grande, que ela nem falou de lavar os pés de Davi, mas sim dos servos de Davi. Maravilhoso. Olha só que coisa linda. Deus é bom todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que Davi ouviu falar que Nabal tinha morrido, Deus matou Nabal. Ele ia fazer mal a Abigail, mas na hora
Deus mandou a morte e matou Nabal. E é assim que Deus faz com todos aqueles que se desenfreia, todos aqueles que não buscam a verdadeira verdade. É tremendo. Deus não se deixa escarnecer. É maravilhosíssimo. Então, que sejamos uma Abigail. Eu não vou falar mais de mim porque eu não vou me casar mais. Não é por nada, não. É porque eu tinha feito um voto ao Senhor. Então, se você, minha irmã, que está nessa sala, seu marido é grosso, ora a Deus. Entrega ele nas mãos do Senhor, porque Deus sabe o que fazer na vida dele. Deus sabe. E ele faz. Glória a Deus. Embora fosse descendente de Caleb. Olha o tanto que Caleb era servo de Deus. E Nabal era descendente dele, mas não fazia o que era para fazer. Com a presença de Deus. Então, se na luz da manhã Davi ia matar a todos, não ia sobrar um menino sequer. Muito triste. Glória a Deus. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por mulher, esposa. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Que gracinha! Ela nem falou para lavar os pés do meu senhor, mas sim dos criados dele. Lindo, né? Maravilhosíssimo demais. E Abigail apressou-se e levantou, montou no jumento e foi casar-se com Davi, um homem carinhoso, né? Muito amoroso. E quem perdeu com tudo isso foi Nabal. Perdeu a vida, era para estar vivendo bem e não conseguiu viver. Porque ele era desenfreado. Glória a Deus, que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo pode. Graças a Deus por isso. E eu estou aqui maravilhada, graças a Deus. E a palavra que o Senhor me entregou nessa noite para convosco, comigo e convosco é esta. Deus que abençoa cada um que esteve atento, ouvindo essa palavra.